Fala pessoal, seja todo mundo bem-vindo aqui a mais um Gestão sobre a Mesa e hoje é um dia super especial que nós estamos com um convidado aqui de honra, né, que é o Nazareno, já vou falar um pouquinho, até porque esse grupo que a gente tem montado aqui, que é um grupo de empresários do segmento de radiologia odontológica, que hoje a gente conseguiu juntar gente do Brasil inteiro e interessante porque a gente está ensinando e trabalhando gestão, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente acaba indo para o mercado de trabalho, eu queria com os 2 Cs, né? A cara e a coragem, mas quando chega no mercado de trabalho a gente vê que o negócio é diferente, né? E cada vez mais, com a competitividade, a concorrência do mercado, cada vez mais a gente precisa aprender, né, a gerenciar, a gerir o nosso negócio. E lógico, quando a gente faz gestão, a gente tem muito mais chance de sucesso, tem muito mais chance de conseguir lucro. A gente fala que lucro é bênção, né? Bênção na vida do dono da empresa, dos colaboradores, dos fornecedores, dos pacientes. Todo mundo ganha com isso, a sociedade. Quanto mais lucro a gente tem, mais a gente consegue reinvestir. E falar em reinvestir, vou falar em investir agora, porque quando sobra aquele dinheiro dentro da nossa empresa, a gente não sabe muitas das vezes o que fazer, né? Se eu pego esse dinheiro, se eu guardo, se eu reinvisto no negócio, e se eu for investir, aonde investir, né? Então a gente também não tem essa formação na nossa graduação, infelizmente, porque eu acho que deveria ter de base, né? A gente deveria ser um país investidor, todo mundo tinha que ter a cabeça de investidor, até porque a gente tem que pensar no futuro, como é que vai ser o futuro, a gente pensa às vezes só a médio e curto prazo, mas pensar assim, como é que eu vou estar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como é que eu vou me aposentar? Já abrindo aqui um tópico, a gente sabe que tem muitos médicos, dentistas, que quando chegam aí com 60, 65 anos, querem diminuir a quantidade de trabalho, que estão mais cansados, mas aí não querem diminuir a renda, mas não conseguem gerar tanta renda quanto conseguia antes. E aí, hoje, as financeiras estão tendo dificuldade, não estão emprestando dinheiro para o médico, porque sabe que ele não está tendo força para poder produzir como ele produzia antes. E manter o padrão, né? E aí, por isso, a gente quis trazer aqui um expert no assunto, né, que ele vai se apresentar. É um cara que está no mercado financeiro há mais de 20 anos, que tem uma experiência gigantesca, é um dos grandes nomes da XP Investimentos. Não foi fácil trazer esse homem aqui, porque é um cara ocupado, tem negócios em vários lugares do Brasil, é um formador de expert da XP Investimento. Então, é uma honra. Obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que aqui tem gente do Brasil inteiro que vai te escutar e eu tenho certeza que vai aprender muito aí nesse dia de hoje, né? Obrigado, doutor Fábio Guimarães, carinhosamente Fabinho, né? Luciana, doutora Luciana, doutor Francisco. Obrigado aqui pelo convite, né? Parabéns pela Docs, tá? Também pelo Privilege Club, que vocês estão construindo, essa comunidade de valor, ensinando as pessoas a prosperarem, crescerem, romperem. E parabéns por esse dom, essa vocação que você tem, doutor Fábio. Obrigado. E a gente montou, né, o Privilege Club, que foi justamente um grupo, uma comunidade onde todo mundo se ajuda e a gente conseguiu trazer grandes players do mercado, os stakeholders assim, que estão ao redor da radiologia, grandes nomes, multinacionais, grandes empresas, desde tomógrafo a empresas de benefícios, insumos, impressora 3D e, por que não, uma empresa de investimentos. E a gente pensar assim, dentro do privilégio só entra quem a gente confia. Né? Então, assim, o critério de entrada ele é um critério bem chato mesmo, porque assim, a gente não coloca ninguém que a gente não tenha testado ou que algum mentorado nosso não tenha utilizado, trabalhado e validado. Né? Porque justamente a gente não quer colocar o nosso nome em risco. Né? E a gente ficou muito feliz, porque eu falo, eu sou investidor, né? E trabalho com a XP Investimentos, com a AlphaWays há muitos anos. A minha família faz isso também, a minha empresa faz isso também com eles. Então a gente confia demais, por isso que não tinha como não entrar, né, dentro disso aqui. Porque é aquela história, aquilo que é bom tem que ser compartilhado. Né? Aquilo quando a gente ganha, tem benefícios e percebe coisa boa, a gente tem que ajudar os outros que estão ao nosso redor também. Obrigado pela confiança. Né? São quase 10 anos que a gente está junto aí. Só o comecinho, né, Fabinho? Só o começo. Então vamos lá, vamos entrar agora direto no assunto, né? Eu quero já começar perguntando o seguinte. Eu aprendi, né, há muitos anos atrás, eu faço até hoje isso, né? Quando você tem o lucro de uma empresa, né, que todo mês você faz lá, pega a DRE, aquela última linha, você torce para ter lucro e tal, e quando você tem um lucro, o que eu faço hoje, o que a gente faz na nossa empresa? Geralmente a gente divide em 3. Né? Tem a parte que é dos sócios ali, tem uma parte que a gente deixa para
para reinvestir no negócio, e tem uma outra parte que a gente coloca para investimento mesmo, né? E aí investimento, a gente coloca investimento em bolsas, renda fixa e tudo mais. Muitos não fazem isso, acabam deixando dinheiro no banco, ou fazem grandes retiradas, porque falam, poxa, deu bastante lucro esse mês, então deixa eu tirar tudo, e acaba gastando, e misturando conta pessoa física, pessoa jurídica, aquela coisa toda. Mas pensando assim, hoje no cenário atual, 2025, a gente tem visto as tarifas do Trump, a gente tem visto a briga política aqui no Brasil, a gente tem visto também a insegurança jurídica, muitos investidores pulando fora. Hoje, o que você diria para um radiologista, um empresário da radiologia que tem um dinheiro que está sobrando, o que ele pode pensar, o que ele poderia, quais opções que seria viável para ele entrar, mesmo não tendo experiência, né, em investimento? Porque tem gente que fala assim, eu não invisto porque eu não entendo, então eu tenho medo de investir e perder dinheiro. Mas tem pessoas que entendem, você pode contratar pessoas para fazer isso. O que você pode dizer nesse cenário? Como é que você enxerga esse cenário hoje? Sim, Fabinho. Você falou no início que algumas pessoas não sabem onde investir quando sobra, né? E a verdade, assim, antes de responder isso, não deveria não sobrar. Você deveria buscar fazer sobrar. Todos nós somos investidores. O que falta é o despertar. Não há quem não seja investidor. E tem que ter muita paciência, Fabinho, porque é um mundo simples, mas é difícil. Eu vou explicar essa diferença, né? São 120 trilhões de dólares circulando no mundo. Nós, brasileiros, infelizmente, como você comentou, não temos educação financeira nas escolas, né? Que foi implantada há 2 anos atrás essa possibilidade. Projeto de vida. Esse projeto. E já estamos fazendo esse trabalho, né? Nós temos um trabalho no finalzinho eu falo aqui o jabá, né? Tranquilo. Então, o fazer sobrar, Fabinho. E todos aqui podem ter um pouco mais de paciência para aprenderem, porque confiança não é da noite para o dia que você consegue acessar, adquirir, e o aprendizado em um mundo vasto como esse, que é o mundo de investimentos financeiros. Então, nós não temos essa educação básica. É por isso que você vê os investimentos que mais as pessoas estão fazendo hoje são jogos. 25% de quem investe está indo para jogos. 25%? Tá? Meu Deus do céu, muita coisa. Infelizmente. Que loucura. Alto risco, né? Porque o investir, ele vem da mentalidade. Sim. Primeiro você muda a mentalidade, como você está tocando aqui no assunto. No final eu vou dar um presente aqui para todos que estão assistindo, para participarem aí uma vez por mês também eu divulgo como montar uma carteira eficiente de investimentos. Uau! Olha aí, galera, presentão aí pro privilégio, hein? E tudo isso sempre baseado na XP Investimentos, né? Que é uma empresa hoje que está na Ásia, Europa, Estados Unidos, tem a Comissão de Valores Imobiliários por trás, dando direcionamento. De novo, segurança. O brasileiro, ele quer rapidez, velocidade, e não funciona. A grande riqueza está na natureza. Nós somos natureza, somos natural. Nós temos que aprender isso primeiro. Existem os pilares do investidor e o primeiro é a mentalidade. Sim. O segundo é o que você falou, o se pagar. As pessoas precisam compreender do dízimo que elas deveriam voltar na empresa, para a pessoa física. Aí tem pessoas que acreditam que a empresa é mais importante do que elas mesmas. E não é. Né? Se você vê grandes companhias, quando o CEO sai na Bolsa de Valores, as ações despencam. Sim. Porque a mente daquela pessoa é que faz a diferença. Veja grandes companhias. É a mentalidade. Tá? Um trabalho que você está fazendo de ajudar as pessoas no direcionamento da mentalidade. Vamos já chegar a quais os investimentos fantástico. São apropriados. Tá? E já dizendo, Fabinho, só há uma forma de ter segurança no mercado financeiro. É a diversificação. Sim.
Eu vou explicar por quê. Primeiro, a gente precisa compreender o que significa 1 milhão. Poucos conseguem compreender, né? A XP Investimento mapeou que no Brasil, quase 210 milhões de pessoas, 30 milhões têm dinheiro. 30 milhões. E os demais? Olha só. É quase 80% não tem. Por quê? É o famoso Pareto, né? 20% tem esse dinheiro todo. Exatamente. Né? Então, como nós podemos fazer para que os demais consigam se pagar? Eles são produtivos, eles estão produzindo todos os dias, porque a riqueza Sim. é a mentalidade, é você. Você é uma Mas, empresa. Arena, Dr. Fábio Guimarães S.A. né? Deixa eu só... Porque a gente aprendeu a lidar com dinheiro gastando. Né? Como a gente não teve educação financeira, o aprendizado que a gente teve, e muitas frases assim que chegam, não toquem dinheiro, que dinheiro é sujo, né? Assim, para criança e tudo mais, isso às vezes afasta esse pensamento dinheiro, tudo começa a dar errado. Isso, né? E não vai gastar com bobagem, né? Algumas frases que são ditas assim, crenças, né? As crianças já vão pegando parece que um afastamento do dinheiro, e parece que é pegar e gastar mesmo, né? Assim, mas essa mudança de mentalidade, ela é difícil de fazer, porque um dos grandes problemas às vezes das empresas é que a gente tem funcionários com problemas, que recebem o salário, mas não dá para pagar no mês. Então ficam desmotivados, né? Acham que estão ganhando pouco, talvez não gere isso daí. Então, transformar também a mentalidade dos funcionários, né? Além do empreendedor que está ali com o seu negócio, eu acho que é um dos caminhos que deve ser para um tipo de investimento que deve ter dentro da organização. Você concorda nesse ponto aí? Claro, essa educação. E, doutor Francisco, eu fui camelô de 8 aos 18 anos. Nossa, que legal. No Ceará. Passei 10 anos como camelô. Então, o que eu vou passar aqui foi realmente o que eu vivi. Tá? O que eu testei. É difícil sair de um ambiente. Sim. É uma energia, a ambiência. Quando a gente fala ambiência, boa instrução, boas pessoas com mentalidades nobres, isso que modifica uma organização, uma instituição, um negócio. É a mentalidade, é a ambiência, a instrução e aquelas pessoas com a mesma linguagem, no mesmo rumo. É isso que vai fazer a diferença na empresa, na gestão, nos negócios, na riqueza. Porque o dinheiro ele é artificial. A gente pode falar aqui de títulos, fundos, ações, Sim. criptomoedas, mas são artifícios, são veículos para te gerar acesso. Olha só, capital selvagem, né? Dinheiro sujo. Capital é capitalizar-se. Sim. Você tem 86 bilhões de neurônios, trilhões de células, 600 músculos, 80 órgãos. Você é uma empresa. Capitalize-se. Você é a prosperidade. A pessoa acredita Fantástico. que o capitalizar, a prosperidade é o dinheiro. Não tem nada a ver. Dinheiro é o resultado da tua prosperidade, do quão você é capital, o quão você é nobre, próspero, e modifica o ambiente, transforma outras pessoas. Tem que fazer sobrar. Sim. É lei. Se você está fazendo isso, vai sobrar. E aí você vai fazer o que com os seus 10% que sobrar? É onde a gente vai entrar. Né? 20% no Brasil está fazendo isso, está sobrando, está fazendo sobrar. É a autorresponsabilidade. Se você, eu estou escrevendo um livro agora que eu tinha até vergonha de falar que eu tinha sido camelô, né? E eu estou escrevendo um livro até Benchimol da XP recomendou, que é de camelô a Singapura na Ásia, né? Quando eu fui lá como melhor financial advisor do Brasil, do Norte e Nordeste, aliás, com os 200 melhores do mundo, ali, os melhores de Wall Street, Japão, da Europa. Uma frase mudou minha vida lá. Né? Por isso que eu estou falando da ambiência. Sim. Uma frase. E o rapaz falava assim, um grande mentor da Disney: ou você é missionário da vida ou marionete dela. Exatamente. Ou protagonista ou não, né? As pessoas vivem reclamando. É. Sim.
Não dá para capitalizar-se. Né? Cadê a ambiência? Perfeito. Eu penso muito, eu acredito muito A nisso. gente fala muito sobre isso, né? Na mentoria. Colocando culpa no outro, né? Cultura. Responsabilidade no é outro. o triângulo do fracasso, né? Que é o vitimismo, a reclamação e a crítica, né? A pessoa que fica só naquilo, né? A pessoa não consegue evoluir, não consegue... Não vai. A ambiência... Faz muito sentido. Não foi fácil sair daquela ambiência. Uhum. Eu tinha uma ambiência assim. E quando eu cheguei na Ásia, eu entendi o que é a nobreza, como que o asiático direciona o outro para prosperar com zelo, com cuidado. Muitas vezes, se você está indo por um caminho equivocado, você tem que tomar a decisão. Você é autorresponsável. Tome a decisão de estar na ambiência correta. Então, com as pessoas que direcionam. Então, o Fábio sabe que a gente direciona o plano para a vida das pessoas. É um plano. Cada um tem um plano. Então, o primeiro ponto, a mentalidade. O segundo, fazer se pagar. Então, do que eu estou fazendo ali todo mês, meus dividendos, meu prolabore, uma parte é dos veículos que vão me gerar renda lá na frente. Pode ser em outra empresa, porque quem tem o capital financeiro é rei. Ele reina. Por isso que eu estou falando para vocês aqui que ter paciência, quem não sabe ainda investir. Não vá pela rentabilidade. Entendi. Busque primeiro o que é seguro. O que você compreende, o que você dá conta, o que você compreende. Começar devagar, né? Devagar. Até para ir construindo esses passos de segurança, né? Perguntar abrir um novos bilhão- negócios, ele, do que ele conhece ali, ele vai nesses primeiros caminhos, o primeiro passo seria isso aí. Então, montar o seu caixa, né? A Isso. reserva de emergência. Fortalecer a empresa com máquinas, esse investimento assim mais que ele conhece, que ele tem um domínio ali direto, é isso, né? Mas vou falar para você dos meus erros também, que eu queria as coisas muito rápidas. Isso. Rápida é a Terra. A Terra gira 1.675 km por hora. Ela é rápida, mas nós somos um grão de areia na Terra. Então, paciência. Sabedoria é diferente de inteligência, né? Perguntaram ao Warren Buffett, o homem que tem mais dinheiro no mundo, por que você faz tanto dinheiro? Aí ele falou, eu faço, porque quem ganha é mendigo e menino. Né? Eu tenho paciência, eu sei esperar. E agora ele Muito está com legal. quase 500, ele está com Fantástico. quase 500 bilhões em caixa, em reserva de oportunidade, que é o segundo passo. Né? Reserva de oportunidade. Muito bom. Aí depois começam os investimentos. E interessante, até pegando esse gancho que você falou da mentalidade, até antes de entrar nessa parte, que tem um livro que fala, né, que se você pegar todo o dinheiro do mundo e redistribuir igualmente para cada pessoa no mundo, acho que em 5 anos volta a ser o que era antes, volta a regra do 20-80. Justamente por conta disso, da questão da mentalidade, né? Tem o primeiro ponto, que é a mentalidade. O segundo Fantástico. E aí você vai conseguindo fazer dinheiro. Porque tem o terceiro nível, depois que você faz sobrar, que é a sua obrigatoriedade, que é criar a sua carteira de investimentos. Que ela tem lá uma base de reserva de emergência, reserva de oportunidade, é outro nível. É a carteira diversificada. Aí que nós vamos chegar nessa sua pergunta, que é montar a carteira. Existe hoje no mercado o perfil do investidor. Né? Sim. O asiático, ele olha, antes do perfil do investidor, as necessidades. O quão você conhece. Eu estou no mercado financeiro há 20 anos e eu vi investidores que se diziam que eram arrojados. Quando veio a crise, Pandemia e tudo mais. não eram. Né? Você vê uma ação, vamos supor, uma ação da Equatorial que tem bilhões no caixa, caírem mais de 40% e a pessoa resgatar. Não faz sentido. Não faz sentido. Ela tem tanto dinheiro em caixa que poderia pagar todas as suas dívidas e ainda sobraria. Então, falta de conhecimento. Né? Então, a pessoa não era um perfil arrojado. Não era. Olha, por isso que nós fazemos um trabalho mais pessoal, de olhar suas necessidades. Seu padrão de vida hoje. Existe método 50, 40, 10, que é o método. 50% do que você ganha deve ir para as despesas
Os custos fixos, não despesas fixas. Isso. A gente pode falar de diferença, né? Isso. Custo gera ROI, tem retorno. Né? Pode ser tangível ou intangível. Agora, despesa não volta. Não volta. Tá? 40% para os custos variáveis. E os 10% ali é para reserva, né? Para os investimentos financeiros. Porque a principal energia do mundo material é o dinheiro. Ele é o acesso a melhores escolas, Sim. para os seus filhos, né? Um carro de conforto, uma casa, novas franquias, novas empresas. Então, ele é um acesso. Saúde, né? Você comprar títulos, fundos, ações, né? E você olhar lá para frente também, né? Porque às vezes eu falo por mim, porque eu também não tinha muito conhecimento, né? Quando eu procurei há muitos anos atrás para fazer os primeiros investimentos, e aí veio o pessoal da XP e falando assim, vamos te conhecer mais, vamos entrar na sua vida, vamos fazer um planejamento de vida. E para mim foi assim incrível, desde pensar na casa própria, de como seria se a gente alugar, se ia comprar, nos filhos que vão estudar, né? De pensar para frente, porque a gente que é empresário, empreendedor, a gente muitas vezes tem pressa, quer o negócio acontecer, acha que vai aplicar o dinheiro e no mês que vem vai tirar, acha que bolsa é isso. E aí isso é um ponto que é importante todo mundo perceber, que assim, é tudo a médio e longo prazo, né? Se você quiser construir alguma coisa nesse sentido, né? Porque esse perfil conservador que se fala vai querer a previsibilidade de rentabilidade, de seus retornos financeiros. Olhar para a renda fixa. Sim. A renda fixa, ela parece ser fixa, mas não é. Se você tem um título do governo, né? Porque os investimentos financeiros eles se dividem em dois. Ou eu empresto meu dinheiro para uma instituição financeira ou para uma empresa não financeira. Tem essas debêntures, né, de renda fixa. Ou eu me torno sócio de empresas. O que vocês estão fazendo aqui é comprando empresa, fazendo empresa, criando empresa. Com um tempo, elas podem chegar ao capital infinito, que é a bolsa. Né? Sim. Aí você se torna sócio delas. Eu digo que para você, porque dinheiro é vida, né? Tempo é vida, vale mais do que dinheiro, aliás. Para você, por exemplo, montar um negócio, deveria esse negócio ser 2 vezes a Selic. Sabe por quê? Porque se você tem os players do mercado, que são os consultores, né, planejadores financeiros, gestores, são vários nomes, né, os bancos, as corretoras, são os players do mercado que trabalham para você enquanto você está dormindo. Né? Sim. Eles te entregam lá a Selic ou um pouquinho mais dela. Aí você resgata teu dinheiro para montar um negócio. Quanto é que vale o teu tempo? Você está ensinando as pessoas sobre mensurar o valor da sua hora, não tá? Sim. E aí você monta um negócio que vale a Selic ou não sabe quanto que está de rentabilidade ao ano. Que a Selic está em 14,25, vai para 15% esse ano. Então, o teu negócio deveria render 30%, né? Nesse período. A não ser que você monte um negócio para valores intangíveis, para eu me sentir vivo, é meu sonho, é minha... Mas um negócio ele deveria ter dois caminhos, 2 grandes objetivos. Que é o primeiro, gerar lucro, e o segundo é a causa, a nobreza, a missão, né? A vocação, o legado, né? Transformar pessoas. A gente fala muito disso na mentoria, né? De gerar valor, né? Isso. E lucro é valor, mas é valor para a vida de todo mundo que está em volta ali também, né? Mas é interessante porque vários mentorados, né, que a gente assessorou, a gente percebia, quando a gente faz o cálculo de rentabilidade mesmo, em números, né? Claro que foi mudado a realidade, mas a gente até teve que, em alguns casos, até entrar um pouquinho mais dentro da empresa para ajudar. Mas a gente percebia que rentabilidade muito abaixo da Selic. Ou seja, era em alguns casos com investimento muito alto, porque na radiologia o investimento de entrada é muito alto. Você vai colocar 1 milhão, às vezes dentro de uma média, né? Vamos colocar uma empresa média assim. E aí, quando a gente calcula a rentabilidade está tão baixa, que é como você falou, às vezes era preferível estar em casa ou na praia com dinheiro aplicado, numa forma segura, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça do empreendedor ali, e sem riscos, né? Praticamente,
do que você estar dentro do negócio com uma rentabilidade muito baixa. Então, é aquela história que ele falou que eu acho que é perfeito. Tem que dar lucro. A empresa tem que ter lucro, né? Porque se for uma coisa para você, não é uma ONG que você vai colocar ali só para ajudar pessoas, porque a gente faz muito isso, né? A gente ajuda muita gente, mas ao mesmo tempo tem que ajudar também o dono da empresa, isso tem que acontecer, Tem né? que prosperar o Tem que negócio, prosperar. para se manter vivo. Você vê que 80% das empresas quebram antes de 6 anos no Brasil. Né? Muita coisa, né? Agora nós estamos batendo um recorde de recuperação judicial no Brasil. E ainda tem outro detalhe. A gente fez a pesquisa agora há pouco sobre lucratividade, se os empresários da radiologia odontológica conheciam, né? E quase 17% disseram que nem sabiam o que era lucratividade. Não conhecem o seu lucro. Né? Não sabe quanto estão tendo de lucro, né? Então parece um número assim baixo, né? Mas é bem expressivo quando a gente entende assim, o cara tá no negócio, tá no ramo, mas não sabe se ele tá lucrando ou não. É um universo ainda muito escuro, né? Quando entra no aspecto financeiro. E você sabe por que a pessoa se mantém ali no negócio? Por mais que ele tenha um lucro ruim, mas ele acaba mantendo o negócio porque ele também é operacional como radiologista. Então, ele trabalha para ele mesmo ali, dentro da empresa. Então, teoricamente, ele tira um dinheiro, mas se ele pagasse para uma outra pessoa para fazer os laudos, não sobraria para ele nada, né, muitas das vezes. Então, esse cálculo não é feito, né? Então, é importante realmente organizar. Esse é um dos nossos papéis, né? Com a mentoria, justamente organizar isso para fazer a empresa ser lucrativa. Muito bom. Porque não adianta nada, né? Ter a melhor máquina, os equipamentos, uma estrutura bonita, mas o negócio não prospera, né? Sim. E aí, Fabinho, continuando os pilares do investidor, né? Vamos falar de investimentos. Né? Mentalidade, depois se pagar. Né? Quando você começa a se pagar ali seus 10%, não consigo ainda pagar 10% e ir para o mercado de investimentos financeiros, mas consegue 5%, depois vai para 10%, depois 15%, 20%. Né? Depois faz ali a mágica 50%, 30%, 20%. Esse é um caminho confortável. Depois disso, vai montar a carteira de investimentos, que eu vou falar agora sobre a carteira. A carteira de investimentos é como um campo de futebol. Tem ali os zagueiros, o meio do campo e o ataque. Mas eu posso construir uma carteira segura. Aliás, risco é diferente de incertezas, tá? Sim. Tudo tem riscos. Riscos é maravilhoso. Sim, pode ser positivo. Porque você precisa conhecer. Aí esse risco ele é direcionado, calculado, né? Tem suas probabilidades ali de funcionarem. Então, eu quero 80% de zagueiro na minha carteira de investimentos. Legal, põe lá, né? Tem umas letras aí, né? LCI, LCA, CDBs, debêntures, CRIs, CRAS. A gente vai aprender isso com o tempo, tá? A renda fixa. Eu vou ter lá, eu posso comprar um pré-fixado, um pós-fixado, um composto, IPCA mais juros. Né? Tudo isso é mais previsível. Eu quero meu retorno lá, meu 1% ao mês, meu 1,2% ao mês, né? Agora, não faça nada com quem promete rentabilidade. Sim. Porque as companhias sérias, as pessoas sérias, elas direcionam um mercado. Tem um gestor nos Estados Unidos, o nome dele é Ray Dalio. Ele escreveu um livro chamado Princípios. Né? Ele cuida mais de $1 trilhão, um grande gestor. E ele falava o seguinte: o fluxo é maior do que os fundamentos. Né? O que significa isso? O fluxo de $120 trilhões no mundo fizeram com que vários errassem a direção em crises, né? Crise subprime, crise de 1929, crise do México em 94, aí você vai às crises do .coms no ano 2000, a crise 2008, né? 2021, 2021, pandemia. Agora, o FIX, que é um indicador de medo do mundo, bateu bem parecido agora com 2021, com esse tarifário, né? Que aí o tarifário, ele tem ali o top 10 de produção interna do mundo, né? E a China é a segunda colocada, né? Ela está produzindo quase 20 trilhões de dólares. Os Estados Unidos é quase trilhões, 30 trilhões, né?
muito dinheiro, muita produção. Então tem essa guerra de arrecadação, né? É uma crise. Porque é uma guerra. Tá? Uma incerteza O IFIX gigante. bateu lá em cima, que é o índice do medo do mundo. Sempre Tá? quando tem guerra tem esse medo, né? Então não poderia ser diferente. E aí o que acontece na minha carteira quando eu estou bem diversificado? Que eu tenho o meu plano de vida. Eu fico tranquilo com isso. Por quê? Se meu 80, 15, 5, por exemplo, 80% de zagueiros lá na renda fixa, eu apliquei 100 mil reais, vamos supor. 80 mil bem conservador, 15 mil mais moderado lá, meu meio do campo, né? Alguns fundos imobiliários, né? E o meu ataque, 5%, quer dizer, coloquei 5 mil reais em boas ações do setor da saúde, Energia. do setor de energia, do setor bancário. Por que eu vou temer? É mais estável, né? Não tem tanta... A cotação dela vai cair, mas o lucro não necessariamente. A cotação é diferente do lucro. E a cotação vai acompanhar o lucro. Isso é um fundamento, né? Então, o fluxo faz com que os ativos se movimentem. A DOX tem um valuation, mas Sim. porque ela não tem a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? Esses 120 trilhões de dólares circulando no mundo, no mercado financeiro, eles são precificados diariamente, né? Tem o valor das empresas diariamente. Um pedacinho dela é uma ação, né? Você tem ação, só que se a sua empresa é LTDA, ela chama de cota, né? Sim. Ela tem uma precificação. No futuro, aí, daqui a 10 anos, as LTDAs também, as cotas serão precificadas, eu acredito, diariamente. O imóvel, ele tem a precificação. Sim. O meu imóvel de 1 milhão, mas numa crise dessa, Vai ele cai. Né? Outro dia, uma cliente me perguntou, Nazareno, eu tenho que comprar aqui esse imóvel, meu sonho é essa casa de campo. Eu disse, tá bom, mas vamos fazer aqui um diagnóstico se vai ser um investimento tangível ou intangível, né? Porque o tangível eu dou direção, mas o intangível Não tem como. não tem como, né? E aí ela falava, não, mas eu preciso, tá mais barato aqui, 350 mil menos. Eu vou resgatar parte dos meus ativos, porque eu tinha montado a carteira de investimentos 80, 15, 5. E dos 80, tem ativos lá na renda fixa que é de longo prazo. Sim. Um título público, por exemplo, NTNB, um título de inflação ali do governo, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Né? Sim. Lembra? Ou você empresta dinheiro ou você se torna sócio. Né? Aqui no ataque você é sócio. Aqui na defesa, não. Você está emprestando seu dinheiro para uma instituição financeira ou para uma empresa. Né? Mas de longo prazo tem deságios. Né? Por isso que a renda fixa não é tão fixa. Né? Mas quando você compra para longo prazo, você tem esse ágio se você esperar o vencimento do título. Apesar de ter liquidez no mercado secundário, que é o mercado onde eu posso vender esses títulos que são seguros, mas um pouco mais barato. Mas né? Você perde um pouco, né? O ideal é você esperar o combinado do fechamento ideal. dele, né? Mas quem tem dinheiro é rei, mesmo assim estava valendo a pena para ela. Né? Porque o deságio chegava, vamos supor, a 35 mil ali, 30 mil, e o ganho aqui era de 350 mil, né? Segundo os cálculos dela. Então, são essas decisões. Então, quando você monta uma carteira, então você pode balancear essa carteira numa estratégia que o americano criou, que é chamada 12-4-2. Todo mês você precisa... Os gestores estão fazendo esse trabalho para você. Você está dormindo, fazendo dinheiro. Né? Agora, a cada 3 meses, é necessário olhar o lucro daquela sua carteira. Como é que ela está? De 3 meses é bom sentar. É bom olhar. Legal. Né? Trimestralmente. Por quê? Reposicionar, às vezes, precisa, né? Tem que ter cuidado com a reposição, porque paga imposto. Né? Sim. Tem que ter muito cuidado com ela. Né? Tem que ver se tem equivalência, se vale a pena ou não. Mas o 6 é justamente isso. O ano tem 2 semestres. Né? Então, a cada semestre a gente senta para realocar seus ativos.
para eles continuarem. E essa diversificação ela é contínua, porque é bem dinâmico o mundo, né? Sim. Então, o que acontece hoje no Brasil? Como não tem suficientemente, né, pessoas preparadas para ensinar os clientes nessa dinâmica, né, e as pessoas ficam temerosas, porque tem pessoas que prometem rentabilidade. Né? O mercado financeiro você não pode, ele é dinâmico. Então, primeiro a confiança, como você falou aqui. Depois olha a rentabilidade. Porque quando você adquire um serviço seguro, um título, um fundo, uma ação com confiança, com segurança, ela vai buscar o lucro depois, ela vai te entregar retorno depois, por mais que agora a rentabilidade não seja tão alta. Né? Sim. Então o ideal é fazer essa diversificação mesmo. Tem um outro pilar que é muito importante, porque são 7 pilares, mas depois a gente fala aqui mais. Que são as distorções que a gente chama de inflação. Né? Eu tive, né, o prazer de conhecer Israel. Então, toda vez que eu vou nesses locais, né, em Singapura, eu peguei R$100 e troquei na época por $18. Né? Fui em Israel, eu troquei por 32 rias. Né? Então, a gente vê as distorções da moeda. Né? Já em Punta del Este, na época, eu troquei por 850 pesos uruguaios. Na Argentina, na época que eu fui, estava 980 pesos argentinos. Então, essas distorções são difíceis de você mensurar. Quanto é que vale os seus R$100 hoje? 30 anos, sabia? Esse ano o real completou 30 anos. 30 anos. Está valendo menos de R$15. Né? Se a gente chamar somente de inflação, não é por todo verdade. Não vai acompanhar o teu custo de vida, o teu padrão de vida, não acompanha. Mas se o seu plano de vida está acompanhando essa inflação, menos mal. Entendeu? Mas a maioria dos planejamentos financeiros não acompanha. Tem que acompanhar você. Por quê? Porque você tem um número, Luciano, Francisco. O valor de patrimônio ideal para manter teu padrão de vida quando você diminuir a velocidade do teu ritmo de trabalho. É que a gente tem o costume de falar de aposentadoria aqui no Brasil, né? Mas se você for lá na Ásia, é liberdade financeira. Né? E lá as pessoas são produtivas. Quanto mais você produz, mais você vive. Tem pessoas aí numa cidade chamada Ikigai que vivem 120 anos, né? 110. Porque são produtivas. Né? O japonês, às vezes, ele não tem nem uma cadeira tão alta aqui. Ele é um banquinho menor para fazer você agachar. Com seus 80, 90 movimento, anos. Né? Movimentar-se continuamente. Então, não existe essa palavra aposentadoria. Sabe? Aí você vai diminuir o ritmo de vida. Você vai. Natural. A velocidade. Natural. Mas você precisa manter aquele teu padrão de vida. É quanto? 10 mil? 20 mil? 100 mil? De forma valor real e não nominal. Essa é a diferença. Os meus R$100 que hoje equivale a R$15, eu deveria ter 115, percebe? Para acompanhar. Para ter o mesmo valor de compra. Aliás, eu teria que ter 185, perdão. Sim. Para equivaler os mesmos, né, aproximadamente, que é composto, né, esse cálculo. Então, senão, eu não tenho mais meus R$100. É aquela história, 1 milhão que há 10 anos atrás era uma coisa. 1 milhão hoje, 1.850.000 hoje. Para acompanhar o custo do dinheiro que é a Selic. Ou CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. Né? Quero usar muito termos técnicos aqui. Né? Sim. Depois que você compreende e sabe esse seu número, qual o número ideal para eu viver de renda, né? Que aí você chega nessa liberdade financeira. Então, o seu trabalho ele tem 2 objetivos. Um é causar um impacto social, uma transformação, criar essa comunidade, uma família, fazer algo nobre, que você veio aqui na Terra para isso. Né? E a segunda, sim, ser rico, ter dinheiro. Você precisa acessar a riqueza. Criar a sua liberdade. Exatamente. E aí nesse ponto eu vejo uma coisa que é importante. Assim, a grande maioria das pessoas não tem o conhecimento para poder fazer esse caminho. Né? Por isso que você pode até falar, eu vou entrar num curso de investimentos, eu vou fazer
tem tanta coisa no YouTube, aquela história, mas a curva de aprendizado ela é muito longa, né? Então, o que a gente decidiu? Vamos buscar quem conhece e vamos acreditar e apostar em quem conhece, né? A gente é muito satisfeito justamente por isso, porque a curva de aprendizado é muito grande, de eu falar, eu vou aprender, eu posso aprender, e nada impede de eu aprender e acompanhar, né? Mas o ideal é que você se una às pessoas que façam isso. E tanto é que a gente fez um planejamento, e é uma coisa que hoje no mundo do investimento é uma coisa besta, que eu vou contar aqui agora, mas para muita gente não é. Por exemplo, eu vou comprar a casa própria ou eu vou alugar e me capitalizar para depois comprar a casa própria, né? O que é o ideal? Eu lembro que o investidor lá da XP sentou com a gente, como é que ele chama? Não lembro agora o nome. A gente tem 9 pessoas. Um senhor que sentou com a gente para conversar, e ele mostrou em planilha, olha, você comprando essa casa e você alugando essa casa, no mesmo condomínio. Então a gente percebia que aquela casa que eu compraria financiada em 20 anos, eu consigo morar nela de aluguel e comprá-la com 9 anos. Então por quê? Porque eu pego a diferença, porque o valor que você paga de aluguel geralmente é 0,5 aí, e o financiamento é 1. Então, quando você pega essa diferença, você aplica essa diferença e faz um plano de 9 anos, você morando de aluguel, depois você resgata o dinheiro e compra essa casa à vista. Então, é muito mais negócio. Então, são pequenos movimentos que fazem uma diferença gigante lá na frente. Porque quando a gente... E a formação do brasileiro é assim, escuta muito, né, das crenças. Quem casa, quer casa. Aí o cara casa e entra num financiamento de 30 anos. E aí ele faz esse financiamento, e aí esse financiamento ele compraria 3 casas, mas ele paga uma, né, em 30 anos. Né? Então, são pequenos movimentos que fazem a diferença, né, ao longo do tempo. Sim, Fabiano, porque os juros altos, né? Eu lembro que há um tempo atrás a nossa Selic chegou pela primeira vez a um patamar bem baixo, né? 2,5%, 3%. Então, se fosse nesse patamar, ok. Tudo bem, mas um patamar Sim, de que nós estamos 14%, hoje. 15%, vai pagar muito caro. Né? Existe o valor intangível também, né, de você adquirir uma casa versus o aluguel. Quando a gente fala do valor tangível, ok, esse cálculo. Mas o valor intangível eu já conheci várias pessoas que diriam, Nazareno, eu não vou comprar aqui financiado em 30 anos. Vou dar uma entrada, vou diminuir, ou vou procurar uma outra forma. Posso alugar por 3 anos, faço um contrato de que depois eu vou adquirir. Né? É mais inteligente, né? de não ficar com essa taxa de juros muito longa. Né? Porque você vai pagar 3 imóveis. Aí não compensa. Agora, ficar de aluguel 100% e não poder reformar, e não poder fazer do jeito que você quer, também é o lado intangível. Tá? É bom ponderar isso aí. Né? Não é bom entrar no extremo. Vou comprar do zero. Casei e vou comprar. Né? Outro dia um médico chegou para mim e disse, Nazareno, mas meu filho aqui está sendo médico e os primeiros recursos que ele ganhou, ele está comprando um carro de R$250 mil. Convence ele a não fazer isso. Olha, eu posso convencer financeiramente. Mas se for financeiramente não vai ser legal, mas de forma intangível. Né? Então é interessante, você perceber que a gente tem que diversificar, né? Então, eu acho que isso é já uma aula aqui, né? Sempre colocar... O Rei Dalio tem uma frase... A única segurança é a diversificação. Sim. Não existe. Legal. Vou comprar uma carteira 100% renda fixa. Não está seguro? Não está seguro. Por quê? Porque se a taxa de juros mudar, tu vai poder perder de compra outros ativos. E, aliás, olha... Ou seja, tentar ganhar dos dois lados, de todos os lados. 5% fora, 10%, 15%, investimentos globais. Quando eu comecei no banco, Fabinho, eu abri uma conta de um cliente em Miami com 15 dias. Hoje são 15 segundos. Tecnologia, você tem que saber aproveitá-la. O mundo mudou. Se você não perceber essa mudança, você vai ficar para trás. Né? Sabe, a missão da inteligência artificial é minimizar os erros humanos. Isso. E a missão do Google. Tempo, né? Agilizar o tempo. Né? A missão do Google, organizar as informações do mundo. Então, isso não pode te vencer, mas está vencendo muita gente. Tá. Né?
Isso você tem que usar a teu favor. O mundo Veículo, mudou, abra a usou o mente. tempo, né? É um veículo. É um né? veículo, exato. Uma vez eu fiz auditoria numa empresa, e não era no ramo de radiologia, mas o que ele falou eu acho que cabe, e aí eu quero ver até a tua opinião se cabe mesmo. Ele disse que comprou uma máquina, né? E essa máquina que ele comprou era uma lavanderia, muito grande a lavanderia, né? E aí ele disse que comprou a máquina, mas ele só comprou a máquina depois que ele analisou o seguinte, que é o famoso payback, né? Assim, quanto o retorno desse investimento que ele fez com a máquina. Em quanto tempo realmente eu vou pagar essa máquina, assim, o ter o retorno dessa máquina se eu tiver essa quantidade de clientes, e foi analisando todos os processos que ele ia ter dentro daquele período. E ele analisou também os investimentos que ele tinha. Ele disse, se esse dinheiro da máquina eu aplicar nesse daqui, o quanto vai me render? Né? E depois que ele fez esses cálculos, foi que ele disse, vale a pena investir na máquina, não só pelo retorno que ela vai dar, mas pelo como eu posso dizer, a vantagem competitiva que ela vai me trazer no mercado, que é uma máquina mais moderna. Né? Então ele analisou 2 pontos aí. Essa decisão é uma decisão inteligente sobre investimentos? O que é que tu acha nesse sentido? Você diz que ele tinha os investimentos financeiros Sim. e iria resgatar para comprar a máquina. Não, era outro dinheiro. Ou ele investia mais, ou comprava, adquiria a máquina, entendeu? Sim. É importante nós entendermos vocação versus profissão, né? Certo. A vocação do Dr. Fábio Guimarães, sua, vai exigir investimentos contínuos. É uma Sim. vocação. Agora, os investimentos financeiros da tua empresa precisa estar lá no DRE, a parte que você precisa acumular. Para quê? Para comprar outras empresas. Porque o futuro é ou você se junta a outros, ou compra outros, ou quebra. É assim, né? Quando você verifica a Uber, ela começou a dar lucro depois de quantos anos? Prejuízo durante muitos anos. Né? Então, uma máquina... porque aí era um custo, não era uma despesa. Sim. Estava sendo bem calculada. Então, essa máquina pode ser que não dê as 2 vezes a Selic, como eu falei agora há pouco, no curto Sim. prazo, mas no médio prazo, qual é o prazo ideal? Sabe qual é o prazo ideal? Tem um cálculo na matemática financeira, finanças corporativas, que fala o seguinte, olha, você tem um nicho de mercado aqui que você precisa crescer um pouco acima do outro, né? Chamado de VPL. Né? Ali você encontra o equilíbrio desse o quão ele tem que me dar retorno. Se eu estou crescendo acima dos meus players, né? Por isso que não existe concorrente. O concorrente está na mente, né? Se você inova continuamente, Sim. tem mais um ensinamento da mentoria que a gente passa, né? A gente fala muito assim, que a água que afunda o barco, ela não é a água que está fora, é a água que está dentro, né? Então, assim, a gente fica com medo da concorrência, a concorrência vai me quebrar, mas na verdade o pensamento não é esse, né? Mas eu achei legal, Francisco, pegando o que você falou mas também. Você compreendeu, desculpa te interromper, você compreendeu que não necessariamente é bom fazer essa comparação. Porque se é competitivo para a vocação dele estar no VPL crescente mediante o propósito do negócio, do ecossistema, aí ele tem que investir na máquina. E foi justamente isso que ele explicou. Ele disse assim, o que me fez realmente comprar a máquina foi justamente essa vantagem competitiva que eu tive. Porque o rendimento era bem equiparado ali, né? Não é a curto prazo, né? Às vezes ele está fechando o mercado, né? Todas as duas tinham suas incertezas, ele disse, né? Mas a vantagem competitiva não. Trazendo para a radiologia, é igual a pessoa que vai investir numa alta resolução. Isso. Entendeu? Que a pessoa fala assim, às vezes, ela não pode só pensar nesse retorno, mas também pensar assim, também com uma vocação de, eu estou entrando aqui com essa máquina, porque se eu entrar, é uma máquina que é uma tendência do mercado. Mas a tendência é eu fechar e blindar esse mercado aqui. Né? Então tem todo esse pensamento. Mas é muito rico porque assim, a pensar na rentabilidade do negócio. Né? Quando a gente vai montar um negócio, a gente tem que pensar assim, como é que calcula uma rentabilidade? Eu tenho um lucro líquido, divido pelo investimento que eu fiz naquele negócio. Porque assim, esse dinheiro podia estar ali numa bolsa, podia estar numa renda fixa, podia estar ali rendendo esse tanto por mês. Mas está no meu negócio. Quanto que rende o meu negócio? Então, essa pergunta a gente tem que saber. Até para pensar assim, eu estou com dinheiro aqui e eu quero ampliar meu negócio é rentável,
vale a pena às vezes, esse dinheiro eu não vou aplicar não, esse dinheiro eu vou colocar no meu negócio aqui, vou comprar essa máquina, né? Então ter esse balance, porque daí vai me gerar mais dinheiro, que depois eu posso aplicar mais ainda, e é o ciclo virtuoso, né? Sim, e a sabedoria desse empreendedor, ele deve fazer o seguinte: compra a máquina, mas sempre ter um pouco de caixa também. Né? Porque outra hora... Ficar sem caixa e vai pegar dinheiro com juros altos depois, né? Muita gente quebra assim, né? Muita gente quebra assim. Ontem a gente fez uma reunião com empreendedores, com gestores, o cara falou, cara, eu quebrei porque assim, eu estava muito bem, vendendo muito, só que deixou de me pagar. E eu não fiquei insegurante durante 6 meses. Imagina, trabalho com o governo. 6 meses sem receber. Aí o que eu faço? Pego dinheiro a juros altos, aí entra no endividamento. E aí é o jogo contrário, né? Porque o investimento é assim, é você receber juros, né? E não você pagar juros, né? Então a gente tem que fugir desse pagar juros, né? Muito bom. Ou é protagonista ou é marionete. Exatamente. Exatamente. E os juros, ó, o que é os juros? É o aluguel caro do dinheiro. Sim. Eu posso ter um aluguel barato do dinheiro? Posso. Tá? Hoje os bancos, né, tem um sistema chamado Sisbacen, cadastro positivo, eles sabem, a gente sabe, para quem emprestar. E dá trabalho querer emprestar para quem não quer. Hoje. Existe. Tá? E aí o que o sistema financeiro faz? Baixa o aluguel do dinheiro, baixa os juros. E aí quando o empreendedor olha, o meu ROI está 2 vezes isso, eu pego. Aí vale a pena. Trabalhar com capital de terceiro. Por isso que os maiores sempre crescem mais. Perfeito. E isso aqui é um ponto que as pessoas às vezes também choca quando você escuta pela primeira vez, né? Uma empresa sadia tem dívidas boas, né? Que assim, é aquela história, eu vou pegar um dinheiro com juros bom para poder trabalhar dentro do meu negócio. Um aluguel do dinheiro baixo. Excelente. É buscando isso. Tem um índice, né? Acho que é WACC, alguma coisa assim, que é um índice o VAC, né? Que você calcula o grau de endividamento da empresa. Isso. E a empresa tem que ter dívida. É importante ela ter dívida boa, né? É importante ela ter. Por isso, radiologista, não se preocupe se você tem uma dívida na sua empresa ali. Só dá uma olhada se o custo está, né? Esse aluguel do dinheiro. Nem olhando para a câmera esse tempo todo, só conversando com vocês aqui. Não, mas a gente está focado aqui na conversa. A gente pode fazer mais encontros para tirar várias dúvidas. Eu tenho uma dúvida aqui que eu quero te perguntar. Eu sou pessoa física e jurídica, né? Então, assim, é melhor eu investir como pessoa física ou investir como pessoa jurídica? Para quem tem uma radiologia, né? Por exemplo, uma empresa, o que você acha que é mais indicado? Assim? O dono da empresa tem que ter uma retirada. Nunca misturar as coisas, né? Então, o dinheiro da empresa tem que ser investido na empresa. O dinheiro do sócio da empresa é lá a pessoa física. O que acontece de dividendos desproporcionais, né? Você sabia que a maioria das empresas quebra porque muitas pessoas fazem o seguinte: eu vou montar meu negócio com um amigo meu. Meio a meio para você. Vai dar errado. Por quê? Porque são 8 bilhões de pessoas no mundo e cada ser humano é único e exclusivo. O que é a liberdade? A liberdade é o fluir. São os dons. Não existe um dom igual ao outro. E por que a empresa vai ter que ter o mesmo percentual? Pode dar errado, tá? Porque vai chegar uma hora que você veja um empresário cansado, já viu? Ele não está fazendo a vocação dele, é uma profissão, está cansando ele. Vai cansar. E eu digo isso porque no banco, eu saí do banco, quando eu voltei de Singapura, eu entendi que eu era um produteiro. Eu estava vendendo metas de produtos. Eu disse, não, eu estou cansado disso. Aconteceu com a minha esposa a mesma coisa. Eu falei assim, não, cansei. Né?
Não, isso não estou fazendo a coisa certa. A meta tem que ser o cliente. Esse aqui é um tema longo, né? Mas tudo bem, desculpa. Esse aqui tinha que ser mais com A uma hora, meta né? tem que ser o cliente. Então, qual é a minha meta hoje? É um princípio, tá? Quando eu deixo o outro mais rico, isso volta para mim. Olha que Eu acredito legal. nisso também, muito legal. E é o papel da tua empresa, né? Você está o tempo todo fazendo as pessoas ganharem Sim. mais dinheiro, Sim. porque também Mas, reverbera. para ser bem objetivo, esse aqui é um tema bem longo, tá? Mas depois a gente volta, né, Fabinho? Vamos voltar. Os investimentos pessoa jurídica terão que ser investimentos pessoa jurídica. Não dá para misturar. Sim. Sim. Aliás, quem é mais importante? São as pessoas ou as empresas? Os investimentos pessoa física têm algumas isenções. Agora, não pega o dinheiro da empresa e joga na pessoa física, porque tem algumas isenções, LCI, LCA, os CRIs, os títulos da vida. Tá? Porque depois, para você recompor essa distribuição, pode dar erro. Sim. Você pode ter distribuído mais do que a capacidade da empresa. Uhum. Toda empresa tem uma capacidade de distribuição. Então, não mistura. Você tem o seu prolabore. Sim. A Nazareno é empreendedor, não tem um prolabore, não tem o lucro. O lucro é no longo prazo, né? Sim. Mas eu te pergunto assim, se a empresa deu lucro de fato, eu como empreendedor, compensa eu sacar esse lucro, que eu tenho direito a sacar esse lucro, sou dono do negócio, e aportar no meu investimento pessoa física, lá na XP, por exemplo, ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho dinheiro que está na pessoa jurídica, e eu também tenho investimento da pessoa jurídica, e eu aporto pela pessoa jurídica. O que você acha que é mais interessante? As duas coisas terão de ser feitas, tá? Isso. Sim. Então, porque a empresa tem que ter suas reservas financeiras, suas aplicações com um propósito. Sim. Né? Quando você faz a empresa tem que continuar crescendo acima do custo do dinheiro, CDI, Selic, senão ela está morrendo. Sim. Ela vai morrer em 6 anos, 8 anos, 10 anos, entende? E a pessoa física tem seu plano de vida. Qual é o meu objetivo? A empresa vai ficar na perpetuidade, vai o teu nome. Né? O teu nome deveria ficar quando você deixa um legado. Mas as empresas, elas nascem, são ciclos. Quantos anos vai demorar a Apple, né? Sim. Elas Um querem ciclo revelar longo. maturidade por Mas muito tempo. Mas Né? a minha dúvida está muito assim na questão de o que é mais Rentável, né? no sentido de, por exemplo, Hoje o eu mercado vou está pagar muito mais imposto, evoluído, tá? É. Os mesmos produtos têm quase iguais Quase à a mesma- pessoa jurídica. Entendi, Tá? entendi. O dinheiro da pessoa jurídica, desde a pessoa jurídica. Agora, dá para fazer mais retiradas, retire e aplique na pessoa física. Entendi. Porque aí você está antecipando o teu plano de vida. Sim. Uhum. Teu plano de vida, eu quero viver de renda com meus 50 anos, 60, 65, 70. Quando? Né? Porque a empresa ela tem uma missão, que é transformar o ecossistema, gerar valor, não é geração de valor? Sim. Isso. E a pessoa tem outra missão. Por isso que no começo logo tu falou, primeiro entender o pessoal, para depois pensar na empresa ali, né? Qual o seu sonho, qual o seu, o que você Até planeja porque, para olha sua só, vida. quanto mais imposto você pagar na empresa, melhor vai ser, não vai? Sim. Sim. Agora, com o tempo, você pode até ultrapassar barreiras, né? Sair do Brasil, fazer negócio na Europa, em outros mercados, Uhum. como a XP está fazendo, que tem mais incentivos fiscais. Mas não é fugir de pagar imposto. Sim, sim, sim. Paga o imposto. É a oportunidade, e né? Tá no simples, depois vai para limitada. Entendi. Presumido, depois vai para o lucro real. Ah, Vai crescendo. Deixa a parte lá do governo. sim. Isso é Deixa a obrigatório, parte. não tem como fugir, Exato. né? Não tem Deixa a como fugir. parte lá É. dos investimentos financeiros. Deixa a parte de comprar Equipamento, o crescimento né? da Você empresa. precisa renovar nessa Exato. área, os maquinários Né? tem que ser renovados. São as reservas faladas. Quando você pega. Isso. E quando eu saí do banco, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a Fundação Getúlio Vargas, né? Estudar finanças, controladoria e auditoria é importante, porque as finanças corporativas dizem lá as 6 principais reservas da empresa, né? As reservas estatutárias, reservas de risco, reservas financeiras, reservas para expansão. E esse é um outro gap que a gente tem, porque justamente você perguntar assim, para qualquer empreendedor da radiologia, você sabe quanto que deprecia a tua empresa por mês? Né? Uma empresa com esse investimento, né, dos maquinários, como a gente tem esse cálculo bem na mão, tem empresa que deprecia 6 mil, 7 mil, 8 mil reais todos os meses.
né? E a pessoa não tem noção desse boleto invisível, né? Então, estou juntando, estou provisionando para isso, né? Aí, de repente, acontece como aconteceu com a gente recentemente. Estoura um tubo, queima um tubo. Aí você fala, pô, você tem que tirar 40, 50, 60, 70, 80 mil reais, dependendo da máquina, só para trocar um tubo. Você está provisionado para isso? Isso está na sua precificação, né? Então, muitas das vezes não está. E aí o radiologista dava aquele susto, né? Fala, meu Deus, e agora? Sim. Como é que eu faço? Fabinho, eu quero falar mais de investimentos financeiros, né? Toda segunda, terça-feira de cada mês, a gente entra ao vivo falando só de investimentos financeiros. Toda segunda-feira, primeira e segunda de cada mês? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Então vamos colocar, a gente vai colocar no privilégio, depois você manda pra gente as datas certinhas, que a gente coloca. Fantástico, pessoal. Acho que assim, todo mundo tem que pensar, né, em investir mesmo, mudar essa mentalidade, a gente entrar com essa cabeça para de fato, a gente faz o nosso negócio rodar para ter progresso, para ter lucro, mas não tem coisa também mais gostosa que você dormir e entender que tem dinheiro também crescendo, mesmo sem você estar operacionalizando alguma coisa, né? Então isso é muito, muito bacana e, poxa, tem aqui uma aula do mestre, né? Que aula, hein? Estamos só no comecinho. Eu acho que assim, é um podcast que eu senti falta do tempo, né? Porque assim, isso aqui não era para ser 1 hora, isso aqui era para ser muito mais tempo, né? Porque tem muita coisa para a gente aprender aqui, né? Sim, e toda terça-feira, segunda terça-feira de cada mês, a gente fala sobre os investimentos mais conservadores, mais moderados, mais arrojados, tá? Eu trago um pessoal especialista das mesas para falar quais as ações recomendadas, quais os títulos em recomendação, porque isso é muito dinâmico, isso é de mês a mês. Tá? É um canal, qual é o link? A gente vai colocar esse link disponível. Eu vou disponibilizar o link para vocês, excelente, tá? alphaways.com.br. E eu coloco o link também em nazareno.lima, @nazareno.lima, que é o meu Instagram, né? Fantástico. E aí a gente já encaminha para os nossos mentorados lá no Privilégio. Perfeito. E a gente pode fazer um específico também para eles. Tá? Pô, que legal. legal. Só bate-papo com o com plano de vida. Eu disponibilizo a planilha, todos preenchem para saber quanto que eles vão ter de renda lá na frente. Uau! Show de bola! Muito bom. Eu quero... Olha, pessoal, que presente maravilhoso, mas isso aqui é só para quem são os nossos mentorados, tá? Só quem está no Privilege Club, a gente vai poder disponibilizar, né, esse grande benefício. E vou falar para você, eu fiz esse planejamento, né? Eu preciso até atualizá-lo, porque na época a gente fez era só com 3 filhos, agora tem 4, né? Então precisa dar uma mexidinha ali, né? Uma pequena mexida, mas é legal porque assim, você consegue entender o caminho que você vai fazer, né? Até para não ter surpresa. Poxa, meu filho vai estudar em universidade pública, particular, como é que vai ser isso? Você começa a planejar o futuro, fica muito mais fácil de você saber quanto que eu preciso ter lá na frente, né? E aí quanto que eu preciso fazer hoje, quanto que eu preciso juntar e aplicar. Então fica muito mais tangível, né? E aí você tem muito mais segurança. E aí, doutor, assim, só para complementar, o senhor falou, isso é exclusivo para os nossos mentorados. Né? Então, se tem gente aí que ainda não é nosso mentorado, hoje é o último dia de matrícula dessa turma. É mesmo. Verdade. Então, a gente precisa falar isso aqui. A gente precisa falar isso aqui. Hoje é o último dia da inscrição para essa turma 3 da mentoria 12 Pilares. Já tem gente do Brasil inteiro que está conosco e hoje a gente está encerrando de fato, né? A casa está cheia, a gente está super feliz. Já começamos a 1000 por hora, né? Inclusive na aula agora essa semana o pessoal ficou louco, né? Porque falou, cara, tanto de ferramenta. Foi tanta, porque assim, a entrega realmente é muito bacana porque a gente entrega tudo, né? E eu tive agora em Florianópolis, eu fui dar um curso lá na Zenit e o Evandro Bogo, que é uma referência nacional, ele falou assim, Fábio, essa sua mentoria, ela tinha que ser obrigatória, igual uma alvará da vigilância sanitária. Porque assim, é inadmissível uma radiologia que não faça mentoria. Porque isso aqui transforma de verdade. E quem não fizer, eu ouso dizer que em alguns anos vai acabar saindo do mercado ou vai acabar quebrando, porque você precisa profissionalizar seu negócio. É justamente isso que a gente faz ao longo de um ano. É um acompanhamento que a gente chama 12 pilares. Cada mês a gente trabalha um pilar. Planejamento estratégico, liderança, gestão de todos os pilares da gestão, gestão de pessoas, a parte de financeiro, gestão financeira, marketing, cultura, gestão da qualidade, auditoria, processos, cultura, é tanta coisa que a gente é uma entrega robusta mesmo e a gente pega pessoas que não têm tanto conhecimento de gestão, mas no final da mentoria está todo mundo
voando. Pode me convidar para falar dos investimentos um passo. Não, nós vamos, Opa, nós vamos, porque assim, certeza. é gente boa, a gente quer ter perto, né? E assim, só essa pitada aqui já foi incrível. Então eu preciso, realmente a gente precisa disso. Então a gente quer assim te chamar para mais momentos, até para a gente poder ampliar esse nosso conhecimento na área de investimento. Acho que todos nós temos que melhorar cada vez mais nisso, Trabalhar essa mentalidade para esse dinheiro, ele... Mas assim, trabalha com a gente. a Alphaway já está no Privilege Club, né? Exatamente. Então, exatamente. os nossos mentorados já podem ter esse acesso lá direto, basta acessar a plataforma, está lá o contato do Nazareno, né? Então, E tem uma equipe enorme, né? Já pode agilizar isso daí, não precisa esperar o próximo gestor sobre a mesa, né? Para ter mais conhecimento, já pode falar isso aí direto com o Nazareno, que vale super a pena, né? Super. Só esse momentinho aqui já foi, né? Já deu uma mentalidade muito boa para a gente sobre investimentos. Imagine tendo contato direto com a empresa, né? E agora abrindo outras oportunidades, né? A gente está reunindo agora porque a gente está querendo fazer o investimento no exterior, né? Ou seja, junto com vocês, né? Então a Auricélia já me chamou, agora vamos aplicar fora. Aí tem criptomoedas, tem um monte de coisa que dá para você trabalhar, né? Ampliar esse leque, né? Como você falou, diversificar, ampliar. Você tem muito mais chance de crescer, porque você não cresce daqui, cresce daqui. Então você está o tempo todo melhorando o teu capital, né? Então acho que a gente tem que olhar para isso. Nasa, tem nem como agradecer aqui. Eu acho que foi incrível, fantástico, como sempre, né? Todo encontro com ele é um MBA, né? Muito boa. Todo encontro com ele é um MBA, você aprende pra caramba. Quando a gente vai para lá, a gente senta e conversa e é muito bom. Né? Então, obrigado pela sua presença, obrigado, gente. Foi incrível, obrigado pela presença de todo mundo aí, né? E dizer que contem sempre conosco aí para esse crescimento. A gente quer crescer juntos, de mão dadas. Muito obrigado. Valeu.